Fala, T&Ds! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio. E esse é o 28º episódio que nós vamos falar sobre diversidade e inclusão. Temos uma convidada super especial que, além, de ser uma profissional que contribui com a diversidade, com a inclusão, é uma referência como empresária, como líder. Já já eu lhe apresento, mas antes deixa eu cumprimentar meu amigo aqui, Igor. Tudo bem, Igor? Opa, Carlos, ótimo. Poxa, muito bom. Mais um episódio, 28º, já é a hora que a gente lembra do primeiro episódio lá no CBTD, a gente vê essa jornada toda, papos extremamente relevantes e hoje especial também. É isso aí. E hoje temos uma convidada para lá de especial, Carolina Ignarra, ela que é CEO e fundadora do Grupo Talento Incluir. Ela tem mais de um negócio, é um grupo empresarial que tem feito um trabalho incrível, de diversidade, inclusão e muito mais. Ela vai poder já falar um pouquinho e lhe explicar o trabalho incrível que tem feito. E além disso, é uma profissional referência em diversidade e inclusão já desde 2005, é influenciadora digital e fala muito sobre incluir para transformar, inclusive hashtag Incluir para transformar. Isso aí. Então, Carolina, Carol, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-la aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada, Carlos. Obrigada, Igor. E obrigada aí, pessoal que está ouvindo a gente, É isso aí. Bom, começa contando pra gente aí quem é a Carol, a Carolina como ser humano. Bom, é muito legal em podcast a gente fazer esse exercício, que é me autodescrever, porque a maior parte não está me enxergando mesmo, Eu sou Carolina Ignarra, uma mulher de pele branca, cabelos castanhos, ondulados, passados da altura dos ombros. Meus olhos também são castanhos, eu uso um óculos de grau de armação escura. Esse recurso é um recurso para eu dizer quem eu sou fisicamente, mas é uma acessibilidade para pessoas cegas. E que ajudam em vários outros momentos. Tem horas que eu estou ouvindo podcast ou até live mesmo, tomando banho, e eu já sei quem é que está falando se a pessoa se autodescrever, Eu sou uma mulher cadeirante. Eu adquiri a deficiência em 2001, eu tinha 22 anos, adquiri porque eu sofri um acidente de moto e, curiosamente, eu tinha me formado em educação física e atuava nas empresas como instrutora de ginástica laboral. Então, o meu mundo já era meio que um mundo corporativo, eu já tinha escolhido na minha profissão que era a área que eu queria seguir, a área corporativa. E quando o acidente aconteceu, imediatamente eu pensei que eu estava inválida, eu achei que eu não pudesse mais trabalhar. Mas eu tive muita sorte. Na época, a minha gestora era a Andressa Pinheiro, da Triúnica, que trabalha com gamificação, metodologias de experiência. Deu entrevista num dos episódios aqui. Pronto, sabia. E aí a Andressa foi muito sensível, assim, na época ela era minha gestora, e ela me chamou para voltar para o trabalho 3 meses depois do meu acidente. Eu costumo dizer que não deu tempo de eu chorar, eu já estava trabalhando de novo. E com ela enxergando o potencial onde eu ainda não enxergava, sabe? Então, foi muito legal essa história da empresa acreditar em mim, E aí, rapidinho, minha vida rolou, assim. Eu falo que com o trabalho a gente descobre que pode tudo, Pode continuar sonhando. E meus sonhos, eles continuaram, Deu uma pausazinha ali, uns mesezinhos. Depois eu já continuei com várias questões importantes, profissionais também, que eu queria atingir. E voltar ao trabalho, no momento que a lei de cotas não era tão presente, que hoje a gente tem a lei de cotas com mais de 30 anos, mas até 2004 ela não era fiscalizada. Então foi em 2004 que a fiscalização começou e foi exatamente quando eu voltei para as empresas, porque o acidente foi final de 2001, teve uns 2 anos que eu fiquei trabalhando nos bastidores com a Andressa, e em 2004 eu estava nas empresas de novo dando aula de laboral. E foi aí que eu comecei a trabalhar com inclusão, porque os clientes queriam me contratar. Tinha lei, as empresas eram obrigadas a contratar, e aí elas me viam com uma independência. E eu falo que nem é tão independente assim, porque independente mesmo ninguém é, certeza que ninguém é. Os interdependentes, Somos interdependentes, mas vejo com uma autonomia surpreendente para aquele momento. Eu ia dirigindo meu carro, eu conseguia sair do carro sozinha, eu dava aula, estava sempre animada, óbvio, Não posso ir dar aula de ginástica triste que ninguém vai levantar. E aí as empresas queriam me contratar. Vem trabalhar aqui. E aí, vaga de recepcionista, telefonista, secretária. Ótimas oportunidades em multinacionais, com um monte de benefícios, mas nada a ver comigo, com o meu perfil. E aí eu entendi que a lei de cotas obriga empresas a contratar, mas não ensina como fazer.
E as empresas estavam fazendo errado, contratando as deficiências e não as pessoas e os perfis das pessoas. Então, eu comecei a contar a minha história. Então, junto com a Andressa, montei um projeto chamado Movimento Incluir. E a gente contando a nossa história, daqui a pouco era que nem vender picolé na praia. Toda empresa queria, porque era uma demanda, o mercado estava sofrendo a dificuldade de incluir. E a gente já tinha um caminho da nossa experiência para contar. E foi assim que eu comecei. Então, a minha inclusão, né, ser hoje uma profissional de diversidade e inclusão, também foi uma coisa que eu descobri tão depois que eu era uma profissional de diversidade e inclusão, porque não tinha referência. Não tinha referência. O que é uma consultoria de diversidade em 2005? Não tinha. Eu fui procurar, inclusive, a minha sócia, que é Juliana Ramalho, ela é minha amiga desde do colégio, desde os 12 anos. Ela estudava na época em Nova York e ela também foi buscar lá fora referências para a gente se espelhar. A gente ia para a Sebrae, para empreender, não tinha modelo de negócio para o que a gente queria. E aí a BTD foi uma super parceira nossa. Você sabe que a primeira vez que eu escrevi uma palestra minha no CBTD foi em 2006 e eu não passei. Mas aí em 2007 eu passei e nunca mais deixei de passar. Todo ano? Todo ano. E a BTD me ajuda muito, assim, porque a BTD começou também a me mostrar como negócios as consultorias de treinamento, que era isso que eu fazia, só que era um treinamento direcionado para a diversidade, para a inclusão de pessoas com deficiência. E aí, enfim, ter a BTD na minha trajetória tem tudo a ver também com o que eu fui aprendendo como empreendedora. E qual é o seu propósito para gerar transformação com diversidade e inclusão? O que te motiva? Ai, que pergunta boa. Olha, eu falo assim, é bem aquela pergunta do por que você levanta da cama todo dia, né? Eu vejo que o que a gente faz, ele é tão transformador. E a hora que eu vejo uma vida de uma pessoa com deficiência transformada, valeu a pena, sabe? Às vezes a gente se esforça um ano inteiro, hoje Talento Incluir mesmo com esse nome, que eu comecei com a Andressa em 2005, 2006, mas com esse nome a gente fundou em 2008. A gente tem 15 anos de negócio e às vezes você passa 2 anos, 3 anos sem ver a resposta do que você faz, sabe? Mas daí uma pessoa com deficiência responde alguma coisa, conta que teve uma oportunidade de trabalho que nunca teria tido, que fez um treinamento com a gente, que entendeu que a forma que ele se posiciona deve ser diferente. Então, o que me motiva é essa transformação que o nosso trabalho faz para uma população tão excluída. Carlos, quando eu me via como pessoa com deficiência e a lei de cotas, eu não entendia. Eu me sentia ofendida. Como assim precisa de lei para uma pessoa com deficiência ser valorizada? Até porque eu não fui desvalorizada. Você não passou por essa experiência? Eu não fui excluída, né? Assim, eu estava me excluindo, a Andressa falou, opa, não, vamos no trabalho. Mas antes do trabalho, tem vários pilares de exclusão, né? Então, o primeiro é a família. Então, tem familiares que abandonam seus filhos com deficiência. Isso não tem classe social, no rico, pobre. Tem muita gente com deficiência adulta abandonada. Em São Paulo, tem um abrigo aqui, quilômetro 12 da Raposo, que tem um monte de gente com deficiência abandonada. Eu não estou falando só do Brasil mais carente, estou falando de São Paulo. Então, tem a família que abandona, ou a família que não abandona, mas não sabe lidar, porque a sociedade é muito protecionista, né, capacitista, duvida da capacidade da pessoa com deficiência. Então, tem pais e mães que passam a vida inteira dizendo para os seus filhos que eles não conseguem. Não consegue abrir o zíper da calça, não consegue desabotoar uma camisa, não consegue escovar um dente sozinho. E a criança com deficiência vai... Ao invés de estimular a evoluir, a lidar com aquilo, acabam desestimulando. Aí depois tem a saúde. E a saúde é um fator muito crítico na pessoa com deficiência, na vida da pessoa com deficiência. Porque a gente tem um modelo que a gente chama de modelo médico de inclusão, que permeou e até hoje ainda tem algum movimento forte, que é tentar reformar a gente. Então, eu adquiro deficiência. Quantos médicos prometeram para os meus pais que em 10 anos eu estaria andando de novo? Uau. E se eu não tivesse feito uma boa reabilitação, que eu fiz o melhor hospital de reabilitação aqui no Brasil, que é o Hospital Sara em Brasília, que não tem só em Brasília, tem em outros estados, mas o que eu fui foi para lá, a gente teria acreditado nisso. E talvez eu teria passado 10 anos da minha vida tentando andar de novo. E o andar de novo significa fisioterapia todo dia. Se eu fizesse muita fisio, eu não trabalhava, não tinha feito minha carreira.
fazer muita cirurgia, mais uma coisa que tira da carreira, né? Que tira da vida social. E tem crianças que passam uma vida fazendo cirurgia. É muito comum pessoas com deficiência chegarem para o primeiro trabalho com 30 anos. E quando você vai entender a história delas, era um ano estudando, um ano na cirurgia, um ano estudando. E esse modelo médico, que quer que a gente seja o mais igual possível, ele, por um lado, é importante, mas tem um equilíbrio disso, né? O que é ser o melhor possível? Descobrir até que ponto precisa ficar fazendo as intervenções, né? Que o modelo médico se baseia num corpo normal, num corpo igual. Tem um cenário ideal e aí querem colocar todo mundo dentro daquele formato. E hoje a gente vem trabalhando um movimento que a gente chama movimento social de inclusão, que é, não tem problema você mancar. Você tá bem? Sua saúde tá boa? Continua mancando, tá tudo bem. O que importa é você ter a oportunidade de viver. Então, a gente começa a desconstruir isso, né? Mas é um desafio de uma nova geração aí de pessoas com deficiência que as redes sociais têm ajudado muito. Mas ainda tenho muitos amigos de 18, 20 anos com deficiência que trazem esses relatos. Olha, minha mãe quer que eu vá para físio. Você sabe que quando eu trabalhava já no movimento e eu ia dar aula de ginástica laboral, eu fui cobrir um professor. Então, de manhã ligaram, o professor vai faltar. Eu falei, então vou ter que ir. Vou cobrir um professor. Só que eu tinha uma consulta médica num desses médicos que me prometiam que eu ia voltar a andar com o celatronco e tal. Minha mãe escondeu a chave do meu carro para não ir dar aula, para eu poder ir para o médico, sabe? Então, assim, essas questões de família e de saúde, né, segregam a pessoa com deficiência. Aí chega, por fim, a educação, antes do trabalho, né, que eu estou falando de 4 pilares. E a educação, gente, metodologia não é acessível. Os métodos de ensino não são acessíveis para o aluno racional ou sinestésico, né? Ele é o mesmo método. Se você for sinestésico, que bom. Se você não for, ok. Você vai dar um jeito de aprender. Imagina para um aluno com síndrome de Down, com autismo, aluno cego, aluno surdo. Então, a metodologia, além da falta de acessibilidade nas escolas, no transporte escolar, então tem uma série de questões. Então, eu, Carol, não passei por nada disso. Eu fiquei com deficiência adulta, já tinha passado por educação, fiz no melhor centro de reabilitação, minha saúde ok, minha família é incrível e o trabalho bateu na porta da minha casa. Então, claro que eu não entendi a lei de Poderou, cotas. seguiu e... E aí, se a gente fala em diversidade, que é reconhecer o seu lugar de privilégio. Eu tive muitos privilégios quando eu me comparo com a população com deficiência. E reconhecer meus privilégios não anula meus esforços. Perfeito. Chegar onde eu cheguei é muito esforço. Estar onde eu estou é muito esforço. Todo dia é esforço. Mas eu tenho que reconhecer o privilégio, porque só quando eu reconheço, eu consigo, a partir dele, fazer esse movimento. Então, esse é o meu propósito, assim, é fazer um movimento que pessoas com deficiência sejam vistas com o valor que elas têm, além das suas deficiências. Mas com elas também, porque também não é legal quando as pessoas falam pra gente, eu nem percebo sua deficiência. Porque não perceber a minha deficiência é não me perceber. Eu existo com ela. Eu não quero ser vista porque ela não existe. Não quero ter valor porque ela não existe. Ela existe. É a sua realidade, né? As pessoas precisam se aceitar, respeitar. Sabe o que você estava falando? E acho que se não fosse minha mãe, quando era pequeno, me operar, eu teria uma deficiência, que eu nasci com o pé torto congênito. É o pé direito virado para dentro. Tanto que você começou a falar da família... Aí eu falei, caramba, então acho que no caso da minha mãe, ela virou super protetora demais. Quando ela tinha perdido um filho antes de eu nascer, eu nasci com o pé torto, então ela me segurava muito. Até hoje ela tem receio, tem medo. Me encontrou esse e falou, nossa, seu filho, seu pé tá inchado, você tem que ir no médico, tem que fazer fisioterapia. Eu falei, calma mãe, tá tudo bem. Agora, no final de semana. Então, se você falou da questão do impacto na família, que são aquelas pessoas que enfim, que convivem ali diretamente... E tem alguma forma de lidar com isso? De conseguir ressignificar essas coisas? Vocês têm algum tipo de trabalho? Como a gente leva essa educação, essa consciência em todos os pilares que você trouxe? Olha, o caminho é a consciência mesmo, é levar informação e conexão, né? Porque a gente fala muito de empatia em treinamento, de comportamento, a gente fala muito de empatia. E empatia em diversidade é uma coisa incrível da gente perceber e da gente viver. Por quê? Entra nisso que eu falei, né? Eu não consigo entender a vida de uma necessidade de lei se eu não entender a vida de quem teve exclusões que eu não passei. E a empatia, ela é se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente? Não, porque nunca vou sentir o que o outro sente. O que eu consigo fazer
pensando na explicação de empatia, é sentir a dor do outro no meu lugar. Então, quando eu tenho conexão emocional, isso é possível. Vou dar exemplo, que no exemplo eu sou melhor. Fico mais didática. Eu tenho umas amigas que são lésbicas, são casadas. Eu amo as duas. Inclusive, elas deviam vir aqui, a Vânia Ferrari e a Ana Nogueira. Nossa, adoro. Puxa as duas, que elas são maravilhosas. Já estão convidadas. Eu amo as duas. Assim, eu brinco que eu queria colocar as duas num potinho na minha cabeceira. E, assim, é uma relação de conexão emocional. Eu tenho uma família heteronormativa. Eu sou casada com o Tato, eu sou mãe da Clara. Eu não passo por opressão familiar. Opressão da construção da minha família. Elas passam. Então, na minha condição familiar, eu não consigo entender a dor delas. Mas quando eu vejo elas doendo, quando eu vejo elas sofrendo e oprimidas, eu sofro também, porque eu amo elas. Eu não sofro igual, mas eu sofro também. A dor delas me atinge. Então, quando a gente pensa em empatia, não adianta a gente falar, eu sou empático. Se você é empático e não convive com uma pessoa cega, você não consegue, de fato, gerar a conexão emocional para a empatia acontecer e você conseguir compreender que não é mimimi, que a opressão, de fato, vai nos resumindo, sabe? Então, é muito legal, assim, quando a gente pensa no que diversidade nos transforma enquanto seres humanos, sabe? A gente começa a ter um olhar muito, muito mais empático. E como, assim, trazendo isso para o mundo das organizações, né? Você teve uma experiência com a Andressa de recepção. As empresas... Existe um trabalho que eu vejo muito forte dentro das organizações de como receber os profissionais com deficiência, de como trabalhar de forma eficiente nesse processo de inclusão. E quando acontece com uma pessoa dentro das organizações, dentro da organização, uma coisa como aconteceu com você, ficou deficiente, teve algum processo, e essa reinserção, como que tem acontecido? As empresas estão preparadas para isso? As empresas estão se preparando ainda, né? Assim, quando a gente pensa em cota, numericamente, metade das cotas estão cumpridas. A gente tem em torno de 1 milhão de vagas e 590 mil vagas estão ocupadas. Então, ainda tem muito que se fazer para a gente ter... E assim, como eu falei, a convivência que prepara, né? Então, se eu não tenho muita gente com deficiência, e a gente representa 1% do mercado só. Uhum. Então, mesmo quando todas as empresas cumprirem as cotas, a gente ainda não vai estar em volume suficiente para a convivência acontecer e naturalmente, a inclusão, as pessoas serem mais inclusivas. Então, como é que a gente vem trabalhando dentro das organizações? A contratação, então, comecei fazendo treinamento, tá? Então, tem um pilar na Talento Incluir que a gente chama de conscientização. Tudo que tem a ver com levar informação para dentro da empresa. Treinamentos, workshops, EADs, a gente tem materiais de comunicação, desenvolve e-books, desenvolve glossário para terminologias, enfim. Também tem um trabalho bacana com a área de comunicação. Comunicação interna é uma importantíssima aliada da inclusão, assim, da diversidade de forma geral. Aí a gente tem uma etapa que é a de contratação. Então, a gente começou a fazer recrutamento e seleção, as empresas abrem vagas, a gente vai em busca de candidatos com deficiência. Esse processo de contratação, eu só faço e só comecei a fazer porque o mercado não sabe fazer. Então, quando você vai em umas empresas que fazem vagas, elas são nossas parceiras, a gente treina eles, sabe? Todos eles, assim, praticamente todos são parceiros nossos. E a gente ainda faz dentro de casa porque a gente percebe um mercado despreparado. Porque as empresas precisam perceber que contratar pessoas com deficiência precisa de equidade. Equidade é outro conceito que todo mundo acha que sabe o que é, mas na prática não consegue exercitar. Igualdade eu trato igual. Equidade eu trato com a diferença necessária. Então, não dá para me tratar igual. Eu sou cadeirante, tem que ter um banheiro acessível. Para você, não precisa ter um banheiro acessível. Qualquer banheiro te atende. Então, quando a gente pensa em banheiro, quando a gente pensa em instrumentos, é fácil de perceber. Uma pessoa cega precisa de um software. É tratar com equidade, dar um software para a pessoa cega usar o computador. Mas no subjetivo, e lembrar que a pessoa ficou segregada dentro de casa e por isso o comportamento dela é diferente. E lembrar que ela não foi para a educação física, por isso ela não socializou quando a gente estava aprendendo a socializar. Então, a equidade ela é muito mais desafiadora, principalmente quando a gente não tem informação. Então, o processo de contratação, ele não consegue ser igual. Como é que eu vou fazer um teste que avalia personalidade se esse teste não é adaptado para um cérebro de uma pessoa com autismo? Ele não vai bem. Ele não vai conseguir fazer o teste com as notas que a gente tem. Então, aí, com as referências. Com as referências, boa.
Então, a gente precisa de equidade no processo de seleção. Então, não dá para botar todo mundo no mesmo balaio. Vai lá na 99, na Gup, no vagas.com, tudo parceiro nosso, e fazer igualzinho eu faria de alguém sem deficiência. Porque vai ter uma discrepância no resultado, o mesmo processo, para pessoas que são diferentes. Então, precisa de equidade. As empresas entenderam que na seleção precisa de equidade. Então, aquelas que buscam, e eu indico que os nossos clientes busquem esses outros bancos todos, eles têm muito mais gente com deficiência do que no nosso, porque eles são muito maiores, investem muito mais em tecnologia, alcançam muito mais gente. Eles precisam preparar dentro de casa a equipe que seleciona, para entender aonde precisa de equidade. A empresa entendeu isso. Qual é a próxima etapa? Cuidar da carreira, que é o terceiro pilar da Talento Incluir. Eu preciso cuidar da continuidade. Depois que eu fiz um processo seletivo segregado, a gente chama de vaga afirmativa, na vaga tem que concorrer só gente com deficiência. Não dá para colocar uma pessoa que brincou na escola com uma pessoa que não brincou na escola e ficou no hospital para competir junto. É desafio, sabe? Então, beleza, fiz a vaga afirmativa, passou. E a carreira? Precisa de equidade. Preciso preparar o gestor. Então, o que a gente faz? A gente prepara, no nosso processo de seleção, a gente prepara a equipe que vai receber, então a gente chama de ambientação, é um bate-papo na hora que a pessoa com deficiência começa, no primeiro dia de trabalho, junto com a pessoa com deficiência, porque ela é a protagonista dessa história toda. Então, se a gente tem dúvidas sobre como viver, é com ela que eu devo tirar a minha dúvida. E a gente traz a pessoa com deficiência para o jogo e depois a gente faz um acompanhamento, que no primeiro semestre a gente conversa com o gestor e com uma pessoa com deficiência numa pesquisa roteirizada e espelhada para a gente ter a versão, só conhece uma história quando houve dois lados, durante 6 meses. Então a gente faz um trabalho de acompanhamento aí, no final a gente percebe, essa aqui vai para o jogo, pode fazer a carreira igual todo mundo. Não, essa daqui precisa cuidar um pouquinho mais. E aí as empresas, dentro das empresas, devem ter os seus projetos de acompanhamento, de grupo de afinidade, para ir cuidando das carreiras. O quarto pilar é a acessibilidade, porque não dá para incluir sem acessibilidade, não existe inclusão sem acesso. Então, também a gente tem algumas soluções direcionadas para acessibilidade tecnológica, comunicacional e arquitetônica. Legal. É muita coisa, né? São essas 4 empresas do seu grupo, é isso? Não, então esses 4 negócios são só na Talento Incluir. No Grupo Talento Incluir, a gente tem 2 startups. Uma se chama UIN Stock, do jeito que fala, U-I-N. Tá. A gente deu uma abreviada no UIN, você dentro. UIN. UIN, estoque de estoque, banco de imagens. É um banco de imagens. De deficientes. De pessoas com deficiência interseccionalizadas. O que é interseccionalizada? A pessoa com deficiência é mulher, é negra, é uma pessoa sênior, mais velha. Interseccionalizar é quando a gente mistura marcadores. Chama interseccionalidade. Eu sou uma mulher com deficiência e sou mãe. Eu tenho 3 marcadores que o mercado de trabalho poderia excluir. E a gente traz essa questão de não ser uma pessoa com deficiência apenas, né? Então, o banco de imagens é isso. E assim, mais do que trazer as pessoas com deficiência nas suas interseccionalidades, é trazer as pessoas com deficiência de um jeito bem representado. Para representar o InStock, a gente mostra assim no nosso pitch que tipo, você pega uma página desses bancos de imagens comuns com 30 fotos. Das 30, mais da metade são pessoas com deficiência fakes. Não tem deficiência e está sentado numa cadeira ou está fingindo que é cego. Só que vocês que não têm deficiência não conseguem perceber isso. Só que eu não me identifico. Eu olho, esse cara não é cadeirante. Porque é uma cadeira grande demais para aquele executivo que ele está tentando representar. Porque tudo bem, tem gente que usa cadeira ruim, cadeira barata, mas você humaniza realmente ali as fotos. Aí você tira emprego da pessoa com deficiência que poderia estar trabalhando como modelo e não me atinge como público. Então, para marketing, isso não é nada estratégico. E vocês tiram foto das pessoas? Que legal. E a outra empresa? A outra empresa é um marketplace direcionado para pessoas com deficiência nas nossas, a gente chama de ajudas técnicas. Então, minha cadeira de rodas é uma ajuda técnica, a almofada que eu uso, um aparelho auditivo, uma bengala, tudo que a gente usa relacionado à deficiência, centralizado numa rede de troca. É empreendedora, né? Poxa! E o quarto negócio? Não tem a ver com pessoas com deficiência apenas. É talento sênior. Para profissional 50 a mais. Continuidade de carreira de executivos em pequenas e médias empresas. Então, na Talento Incluir, eu tenho uma diretora financeira, uma diretora comercial e marketing e uma diretora de RH, todas no projeto Talento Sênior. Elas são part-time para a minha empresa. Na Talento Incluir, nós somos 35 pessoas.
Eu não preciso de uma diretora de RH todos os dias, mas eu preciso de alguém botando ordem na casa, começando a pensar nos benefícios. Então, eu tenho essa pessoa que trabalha part-time para mim. Ela está nessa empresa e você aloca... Na verdade, ela é PJ. A Talento Sênior só faz o match. A gente é o Tinder da empregabilidade do sênior. A gente mostra a oportunidade das pequenas e médias para profissional maduro, assim. E está sendo incrível para a gente. Quero conhecer mais aí, hein? Muito legal. Ajudar muitos empreendedores que estão nos ouvindo, gente. Muito bom. Muito legal. Agora, vamos lá. Teve algum fato, assim, na sua jornada pessoal ou profissional, assim, que te marcou? Uma dificuldade, um grande feito, algum episódio... que normalmente a gente tem eventos na nossa vida que servem como mola propulsora para cumprir o nosso propósito. Teve algum momento que você se lembra? Tem muita coisa assim que a gente foi vivendo. É legal essa pergunta que faz a gente regredir, né? Olha o passado para inspirar. Bom, quando a gente pensa em desafio, vou falar primeiro do lado de empreendedora, tá? Empreender no Brasil é muito desafiador. Empreender num negócio social é ainda mais desafiador. Quando veio a pandemia, antes da pandemia a gente tinha passado por algumas crises. Em 2013, o Brasil todo deu uma desacelerada, a gente teve um desafio aí de ter feito investimento em time que não estava dando resultado. Então, a gente passou por desafios assim, de negócio, sabe? Mas com a pandemia, a gente teve o desafio que a gente estava nas empresas todos os dias e pronto, agora amanhã é em casa, né? E aí a gente estava sendo mentorada pela Ernst Young, que tem um programa muito legal chamado Winning Woman, que é para mulheres empreendedoras, e é global o programa. E a gente estava com 2 executivas cuidando do nosso negócio, assim, olhando os nossos negócios. E aí, o combinado na mentoria era uma vez por mês, a gente vai lá, que osso que você quer roer aqui, a gente levava os pepinos para elas ajudarem a gente a resolver, tipo um conselho. Aí começou a pandemia, toda segunda-feira, 8 da manhã, elas se reuniam comigo e com a minha sócia para ajudar a gente a resolver. E sabe o que foi interessante? Que a gente já estava com um plano de pejotizar o nosso time, por causa da lei trabalhista, flexibilizar. Legalmente era possível, mas por causa da nossa cultura. Por quê? Eu nunca acreditei numa jornada CLT, eu, Carol. Porque, assim... Tem dia que eu tô produtiva, gente, que eu trabalho 12, 14 horas. Tem dia que eu não consigo sair da cama. E eu acho que todo mundo é assim, sabe? Todo mundo fala, cara, eu tenho que ir, que ir. É um saco, você não consegue fazer nada. E aí, eu nunca acreditei nisso. Só que eu tinha que fazer, né? Porque senão no Brasil é assim, então beleza. E aí, a nossa cultura é muito de protagonismo, assim, das pessoas serem quem elas são lá dentro, trazerem seus problemas, desafios, não de um jeito que acomoda, né, paternalista, mas de um jeito que, assim, olha, que a empresa está te apoiando, a gente está do seu lado. E aí fluiu de um jeito, assim, a gente cresceu no primeiro ano de pandemia 32%, no segundo ano 62%, esse ano a gente está aí rumo à meta, também não posso cantar a bola antes da hora, que a gente está bem correndo atrás, mas a gente está, assim, num crescimento de negócio, de alcance, de validação do negócio também. Acho que a Talento Incluir era muito escondidinha. Poucas empresas conheciam, agora todo mundo conhece talento. A gente teve uma repercussão, sabe? Marketing share mesmo. A gente está... Então, eu acho que esse é uma mola propulsora para a gente, sabe? Ter tido a pandemia, eu falo que foi uma oportunidade, óbvio, gente, a pandemia trouxe um monte de coisa ruim, mas pra gente, enquanto negócio, foi uma oportunidade da gente ter coragem de fazer o que tinha que fazer há muito tempo e a gente não fazia, sabe? Então, nesse sentido. Agora, como inclusão, eu falo que em 2012, eu conheci uma garota chamada Daniela Pansica. Dani Pansica não mexia nem braços, nem pernas. E a gente estava num processo, não mexe braços e pernas, a gente estava num processo seletivo para ela ser atendente de call center. E era, tipo, a empresa precisava fazer 500 vagas naquele ano. Então, tipo, a gente convocava muita gente. E ia lá, né, na prática, para fazer os testes, tudo. E aí, a Dani chegou, sem se mexer, mexendo a cadeira motorizada com um pouquinho de movimento que ela tinha na mão. Falei, cara, como essa menina vai ser atendente de call center, né? E aí, eu com a nossa cliente lá, lembro até hoje, o nome dela é Camila Clemes. Ela fez assim... Carol, e agora? Eu falei, vamos juntas. Nunca passei por isso, mas vamos. Aí a gente fez um roteirinho. Primeiro a gente disse para ela, Dani, a gente nunca recebeu alguém com uma deficiência como a sua para fazer um processo de seleção para esta vaga. Você viu que é para atender telefone e falar no headphone ao mesmo tempo? Vi. Como você acha que você vai fazer isso?
Ai, Carol, eu desenhando na escola, a professora chamava minha mãe toda hora, porque eu desenhava com a boca e falava. E aí, toda hora, minha mãe era chamada na diretoria, porque Daniela não parava de falar. Ah, então você tem uma adaptação? Tem uma adaptação com a boca, vai dar tudo certo. Falei, então vamos fazer um teste. Beleza, fez o teste, deu certo. Dani Pancica entrou, ficou 2 anos nessa posição, cresceu. Hoje ela trabalha na área de diversidade, numa empresa ainda mudou de trabalho, mas está super bem na carreira. Então, assim, a partir da Dani, eu parei de duvidar das pessoas com deficiência. Porque a gente até fazia na Talento um estudo que chama estudo de funções. Você olha a função e vê qual deficiência pode ou não pode trabalhar. Depois da Dani, eu falei, não vou fazer isso nunca mais. Porque se eu estudasse a função de call center, eu diria... Ela não entraria. Não entraria. E a hora que eu vejo a Dani fazendo, né? E depois disso, e cada coisa... Vocês já viram, assim, vai viralizando uns vídeos na internet. Tem cego andando de skate... que a gente nunca imaginou que era possível. Tem cadeirante fazendo construção na casa, construindo uma edícula, carpindo cana. Você fala, gente, tudo é possível, né? Então, para mim, assim, a partir dessa história da Dani, eu até deixei de vender um negócio que a empresa até hoje querem, viu? Até hoje elas querem estudo de funções. Eu falei, não vou fazer negócio com isso, que isso para mim é vender gato por lebre. Limita. Nada de limite, assim. A gente pode tudo que a gente quiser e o nosso caminho, assim, abre a vaga. Abre a vaga. E vamos ver quem se candidata. Ah, mas e se candidatar um cego? Se ele se candidatou, ele acredita que tem potencial para aquela vaga. Nós vamos conhecer e vamos ver como é que ele vai fazer, Vamos perguntar para ele como ele pretende resolver o problema. Né? Como você vê a área de treinamento e desenvolvimento conectada com tudo isso, né? Você percebe? Porque eu estava aqui pensando, né? A gente, à medida que você falava, eu fiquei pensando, puxa, tem projetos que a gente não pergunta se tem alguém com deficiência. Porque se eu perguntasse, soubesse... Talvez eu prepararia né, um tipo de solução diferente. Isso falando como fornecedor. Como que é no mundo empresarial, né, você que está em várias empresas olhando para isso, né? Que você vivencia isso todos os dias. Bom, é para falar? Pode falar. Posso falar? Eu falei para vocês aqui no bastidor que eu não quero ser a chata do rolê. Pode falar. Pode falar, tem que falar, precisamos falar. Bom, gente, assim, ó. A pessoa com deficiência, ela é a última a ser lembrada na cartela da diversidade, sabe? Uhum. Não acho que não quero parecer vitimismo isso, mas assim, até os outros meus amigos que são militantes aí, são ativistas de outros marcadores, concordam, assim, a gente acaba sendo o último a ser lembrado, assim. E aí, que recursos como acessibilidade são importantes para a gente fazer uma dinâmica. E acreditem, assim, todas as vezes, eu também, assim, eu fazia curso de dinâmicas para montar um treinamento. A hora que eu montava o treinamento, eu falava, putz, mas se tiver um cego na sala, eu tô lascada, porque essa dinâmica não dá para ser uma pessoa baixa visão, por exemplo. E aí eu tinha que dar trabalho. Você tem que repensar, pensar em possibilidades. Como o Igor falou, pergunta para ela, perguntar para quem não enxerga ajuda muito a gente a trazer possibilidades, né? E eu fui construindo, e todas as vezes aquela dinâmica que já era boa ficava melhor. Então, é isso que eu acho que é importante para o profissional de treinamento. Entender que o desafio virá. Vai te tirar de uma zona de conforto. Vai fazer você repensar naquilo que você fez 20 vezes e deu certo. Você vai ter que fazer a 21ª vez de um jeito diferente. Mas acredita que vai ficar melhor. Não existe processo pedagógico inclusivo que não seja melhor do que um processo que é feito por uma pessoa só, um tipo de aprendizagem só. É sempre melhor. Além desses 4 negócios, no paralelo eu tenho um projeto de artesanato para pessoas com deficiência que não são empregáveis, E não ser empregável não tem a ver com a deficiência, tem a ver com a base mesmo. Tem gente que foi tão excluída, se sente tão pouco, acha que não pode, ou está dentro de uma instituição mesmo, abandonada. E a gente quer trazer produtividade para essas pessoas e vender esse artesanato como um item de valor agregado. Então, sabe tipo Amigos do Bem? Que quando você escolhe a castanha, você fala, vou escolher a castanha Amigos do Bem porque eu sei que eu estou ajudando mulheres que estão lá. Sertão nordestino. Isso. Então, é esse projeto do artesanato. E por que eu estou falando isso aqui? Porque quando a minha tia, que é a professora, ela é uma mulher de 72 anos, posso errar a idade de tia, né? 72 anos, com deficiência. Ela teve um acidente, está com os pés e anda de andador.
E a minha tia começou, e ela é professora de artesanato, e ela começou a dar as aulas, que a gente traz surdo para ela dar aula, traz autismo, pessoas com autismo, traz pessoas cegas, e ela só fala isso, Carol, minhas aulas ficam cada vez melhores. Então, assim, é desafio, eu sei que é desafio. Inclusive, a dica, que a gente forma sempre a palavra dica para você ser inclusive, é D de disposição, I de informação, C de convivência e A de atitude. A primeira é disposição, gente, dá trabalho. Informação, convivência e atitude. E atitude, ó. Anota aí. Didático. Isso aí. Disposição dá trabalho, mas essa é a questão. E aí, por que eu pergunto aqui? Falo ou não falo? O que eu percebo, assim, circulando hoje com uma cabeça mais diversa, é que a gente, como profissionais de T&D, também me considero uma profissional de T&D, a gente precisa começar a olhar para o mundo da diversidade. Por quê? Não dá mais pra gente só ver gente branca estampando as nossas... Né? Não cabe mais. Né? Os nossos materiais, ou, enfim. Não dá mais pra gente não trazer a comunidade LGBTQIA+, para contribuir com essa bandeira, sabe? Ah, não, mas eu tenho um amigo gay que veio, que falou, que deu entrevista. Mas ele falou sobre isso. Ele falou sobre o que é ser uma pessoa gay nesse mundo, né? Nesse mundo corporativo. É trazer mais, porque, de verdade... eu estou sentindo um afastamento de diversidade e inclusão da área de treinamento e desenvolvimento, que eu acho que faz parte da jornada, mas eu estou inquieta com isso, sabe? Eu estou um pouco incomodada com isso. Eu falo, cara, a gente tem que ir junto, tem que trazer diversidade, né? Então, lá na BTD, a gente está, como eu falei, desde 2007, é uma super atenção que eles têm para tudo isso. E eu já cutuquei Igor e Dri, falei, vamos falar do CBTD para o ano que vem, porque a gente tem que fazer ativamente. Sim. Inclusão a gente não faz no nosso modus operandi, sabe? Tipo, no inconsciente. É isso que eu ia te perguntar. Quando que a gente tem que se antecipar e deixar os nossos processos mais inclusivos, independente de ter uma demanda já acontecendo, ou esperar acontecer uma necessidade para realmente se adaptar e perguntar como fazer, né? É um dilema difícil de ser. É difícil, porque a última letra é A de atitude. A boa intenção não é atitude. Uhum. Assim, intencionalmente, a gente sabe que ninguém acorda querendo excluir. E quando a gente é do bem, a gente... Poxa, surgiu uma garota lá que se inscreveu no CBTD e ela tem deficiência. Eu quero levar. E eles levam todo ano. E levam a gente, e levam outros, e vão trazendo outros temas. Mas é na reação, né? E aí, Igor, a ação, ela é a partir do momento que a gente começa a ter esse clique, né? Peraí, mas todo mundo que eu convidei aqui não tem uma pessoa preta. E não é pela pessoa preta, né? Só porque ela vai trazer contribuições que a gente não escutou falar ainda. Vou dar um exemplo. No meu time, nós somos 35 pessoas. A gente tem lá um Excel que compara a população da Talento Incluir com a população da sociedade. Então, toda vez que eu vou fazer uma nova vaga, eu olho lá qual que tá me faltando. Outro dia era um branco hétero... uma pessoa branca hétero privilegiada, sabe? Porque a gente traz tanta diversidade que uma hora eu tenho que equilibrar. Faz parte. Mas eu só consegui trazer negritude intencionalmente. Porque eu também falava de diversidade. Aí quando foi, sei lá, 7 anos que vai editar com a gente, eu fui fazer uma vaga afirmativa. Na vaga era só pessoa negra que eu entrevistei. E aí foi começando. E o que eu queria trazer... Agora tem mais, né? Tem muito mais. Mas o nosso diretor de marketing é um rapaz negro que mora na Bahia. Baiano e que mora na Bahia. Aí, esses dias eu tava lá, vendo uns posts da Talento Incluir nas redes, e veio lá, comemoração do Dia das Religiões de Matrizes Africanas. Eu pensei, que genial. Eu nem sabia que esse dia existia. Que legal que a Talento Incluir está apoiando uma iniciativa dessa. Só que isso só veio para minha empresa, só veio para minha pauta, porque o DIL tá lá. Percebe que a gente vai saber de coisas que a gente não sabia que existiam? E como pessoas de religiões de matriz africana precisam de respeito, porque elas não são respeitadas ainda no mundo corporativo. Uhum. Então, quando a gente... se expõe, né? Esconde, porque se falar que, né, tem quão pejorativo é, né, a religião macumba, e vão falar de bater tamborzinho, e vão trazer de uma forma muito pejorativa uma religião que é linda, que é ancestral, e que é a raiz do nosso país, sabe? Sim. E que não tem nada de mal, de maldade. Muita gente evangélica católica, de repente é Umbanda, e aí como que fica isso?
E os feriados, né? Vamos falar dos feriados corporativos? Todos são cristãos. Sim. Não tem feriado corporativo judaico. É verdade, é verdade. Na sua visão, qual deve ser a mentalidade coletiva, se é que assim a gente pode chamar, para um mundo mais inclusivo, que gere mais transformação, principalmente para gerar valor para toda a sociedade? A mentalidade coletiva. Olha, entender que a diferença traz valor. A hora que a gente entende isso, a gente vai precisar se desconstruir. Essa desconstrução, ela precisa de um consciente alerta, até que fique trazer natural. trazer a consciência. Tá. A ação tem que ser consciente, assim. Quando eu for escalar as pessoas para fazer o evento tal, eu tenho que ir consciente, pensando que time diverso eu estou trazendo. Ah, mas eu não posso trazer a pessoa, eu tenho que trazer pela competência. Esse lance da competência é o discurso da meritocracia, que também não cabe mais. Meritocracia é o típico exemplo da equidade não aplicada. Porque a gente vai ter pessoas despontando se elas tiveram privilégios na base. A gente vai ter pessoas fluentes em inglês, que viajaram, que têm cultura, porque elas tiveram privilégios na base. Ah, mas tem um amigo meu que era da periferia. Esse seu amigo é a exceção. A maioria que estava na periferia nunca sonhou em viajar para fora e fazer um intercâmbio. Então, nem se via ali quando você... A inclusão tem a ver com dar acesso e a história da equidade e saber, peraí, eu comparo nessa oportunidade quem com quem. Não dá para ter alguém que tem deficiência com alguém que não teve para determinada posição. E o quanto as empresas, na sua visão, contratam só para cumprir a cota e o quanto realmente elas estão engajadas nesse processo? Vai ter um momento que as cotas não serão mais necessárias? Ai, maravilhosa pergunta. Eu trabalho para a lei de cotas não existir no futuro. Todos os dias eu trabalho para isso. O meu objetivo é que não precisamos da lei. Nesse momento eu entendo que precisamos e vejo o quanto ela tem sido contributiva para a nossa evolução. Agora, a maior parte das empresas que nos procuram começam startando assim, pontapé inicial é a cota. Muitas já entenderam esse que eu falei, que diversidade tem valor. Já entenderam que quando eu tenho uma pessoa surda dentro do meu time de marketing, eu faço um comercial, que eu boto a campanha para pessoa surda e eu atraio clientes. Muitas já perceberam que tem um benefício para o negócio e que tem um benefício para a relação, para a convivência. Tem um monte de pesquisa, McKinsey, Deloitte, fazendo pesquisa dos benefícios da diversidade. A empresa que percebeu isso, a cota vira consequência. Eu era um pouco rebelde no começo. Mas ela tá com a visão na lucratividade lá no final. Que uma outra coisa é entender qual o impacto que a minha empresa gera, além da lucratividade, além de gerar lucro. Tem empresas que estão olhando mais para outros indicadores, né? Vamos conceituar isso. A primeira pergunta, cumprir cota, é obrigação. A empresa faz inclusão por obrigação. Tá. No caso da pessoa com deficiência, lei de cotas. No caso da negritude, de mulheres em cargo de liderança, da comunidade LGBT, ESG, vem outros movimentos apertando, multinacionais apertando. Então, por obrigação, as empresas começaram a fazer. Esse lance de pensar no cliente final é por conveniência. Eu estou ganhando lucratividade. Então, eu estou convenientemente mostrando aqui que eu sou diverso. A inclusão de verdade só acontece quando faz por convicção. Então, eu falo para os nossos clientes, não adianta ficar lendo aqueles benefícios todos para o seu CEO. Ah, vai trazer melhoria de performance, vai trazer a melhoria das relações. Só vai acontecer isso se for feito por convicção. Os resultados só vêm se a gente fizer porque quer fazer. Não tem esse lance crença ali, né? Fazer porque vai ganhar com isso faz parte. Eu falo, isso é conceito, faz parte do processo. Comece por obrigação. Daqui a pouco começa porque entender que vai ser bom para o seu negócio. E daqui a pouco você vai entender que, poxa, que bom que eu estou fazendo isso porque eu estou melhor, meu negócio está melhor. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, pra gente caminhar pro final do nosso papo. O papo é bom, né? É bom, vai embora. Que ele me avisou aqui, porque a gente tem um tempo aqui pra também não passar muito, uns 40 minutinhos, eu acho que já deu. Mas eu tenho uma pergunta que é o seguinte, como tocar a essência do ser humano para que todos realmente valorizem, respeitem, aceitem a diversidade e atuem na inclusão? Porque a gente ou vai fazer as coisas pelo evitador, ou para buscar o prazer, ou porque aquilo tem algum significado. E normalmente isso vem através da nossa história. Então, puxa, né, você tem alguém que na sua família foi um deficiente, né, que nem você estava falando, eu falei, puxa, tinha meu tio, você lembra, isso te toca, você fica emocionado. Mas se você não teve, ou se você nunca passou por uma dificuldade, talvez aquilo pode não fazer sentido para você, né? Como trabalhar essa questão,
né? Como tocar? Se é que tem algum jeito de tocar. Conversando com você já me tocou, ainda mais, né? Então... Eu acho que tem, assim, você falando foi vindo na minha cabeça também, não era algo pronto que eu tô acostumada a receber de pergunta, mas o que eu fico pensando é por você, porque assim, tudo bem, você enxerga, você escuta, você anda, você é branco, enfim. Independente de qualquer questão, tem momentos que você não pode ser você. E é isso que diversidade traz. Você pode ser você. Quantas pessoas sofrem para vestir terno para ir trabalhar? Entendi. Percebe? Mas isso é tão bobo, cara. Não é bobo. Não é bobo. Tem gente que não foi numa entrevista de trabalho porque não tinha um terno para comprar. Isso é opressor. Sabe? Então, assim, quantas vezes você deixou de ser você para se encaixar no mundo? E o mundo poderia te aceitar do jeito que você é. E é isso que diversidade pede, sabe? Vem de você. Qual é o dress code? Vem de você. Qual é o jeito que você se sente à vontade? Seja você está com um problema, fala. Sua filha está internada, conta. Sabe? E quantas vezes a empresa foi oprimindo, né, isso, e as pessoas vão se moldando. E quando você não pode ser você também não pode entregar o máximo do seu potencial. Então, é por você. Quando você pensa que você está incluindo o outro pela diferença do outro, você lembra que você também é diferente. Um dia você também vai ter uma questão que vai precisar ser trazida. E aí o ambiente já vai estar mais acolhedor. Acho que é esse o caminho aí da humanidade. É isso aí, Igor. Carol, e quando a gente vai pensar um treinamento novo, quais são, assim, os elementos fundamentais para a gente trazer a inclusão para o início do processo e não para a gente tentar correr atrás e remediar? Olha, boa pergunta, porque me lembrou de um momento que você trouxe de não perguntar, né? Poxa, a gente não sabe se vai ter gente com deficiência ou não no grupo que a gente vai treinar. Então, perguntar, talvez esse seja o primeiro. Eu falo muito para vocês lá na BTD, pergunta, manda questionário. O cara se inscreveu no CBTD, tem que ter pergunta. Você já reestruturamos o formulário todo tá de lá, todos né? os eventos. Tem que estar lá. Por quê? Porque eu tenho que saber se eu vou levar intérprete de Libras, eu tenho que saber, tem que perguntar se tem deficiência e qual é a sua necessidade de acessibilidade. E aí, mas isso não é constrangedor? Sabe por que é constrangedor? Porque quando a gente era criança, a gente aprendeu sobre pessoas com deficiência, papai e mamãe falou, não olha, não comenta. Então, deficiência no nosso inconsciente, nossas crenças limitantes, é um assunto intocável. Não é mais. Se eu não perguntar, eu não te dou acesso. É por isso que eu estou te perguntando. Eu estou perguntando porque eu quero saber se eu tenho que fazer alguma adaptação no material de Lego que eu estou levando. Então, perguntar é o primeiro caminho. Ainda assim, não sei fazer. O cara me disse aqui que ele tem autismo. O que eu preciso fazer de diferente no meu treinamento? Puxa, uma pessoa especializada em autismo para ajudar a gente a fazer essa construção. Ainda assim, basta? Não basta. Na nossa experiência, a gente vai aprender com aquela pessoa com autismo que estava ali na sala. E começa dizendo, olha, é a primeira vez que eu recebo. Puxa, a pessoa do cantinho. Primeira vez que eu recebo na minha sala alguém declaradamente com autismo. Você me ajuda? Se eu te deixar de fora em algum momento, você me conta? É isso, faz junto. E você tem um desafio da questão até, às vezes, de orçamento, do ponto de vista, a gente foi, né, cotar para um projeto para fazer audiodescrição. E aí a gente falou, puxa, se eu soubesse lá no começo, porque isso foi lá na última etapa, a gente também gostaria que tivesse audiodescrição. Eu talvez faria a peça num outro formato, porque uma coisa é ter uma videoaula, ou ter alguma coisa que tem uma audiodescrição, né? Uma foto. Outra coisa era toda uma dinâmica em SCORM que a gente acabou fazendo. Existe alguma tecnologia, existe alguma coisa que vai tornar isso mais acessível? Super exemplo. Nossa, maravilhoso seu exemplo. Porque, querendo ou não, eu estou me vendo aqui, legal, perguntei, e aí tem um participante. Eu não considerei isso no orçamento e agora eu tenho que transformar isso em acessível. As empresas mais estruturadas, elas solicitam, você tem ali um alinhamento. Tem algo, né? A gente teve do episódio anterior, a gente falou sobre economia exponencial e sobre machine learning, inteligência artificial. Então você tem tecnologias que podem facilitar e que às vezes as pessoas não conhecem. E se você conectar isso no seu treinamento, isso pode tornar acessível. Tem alguma dica? Tem. O seu exemplo é maravilhoso, Carlos, porque quando a gente pensa em metodologias, né? Geralmente, assim, pensar já desde a construção é o que traz o caminho mais tranquilo, menos caro. É caro, a audiodescrição é caro. A gente também tem parceiraços que não conseguem fazer, é caro. Entendi. Então, a audiodescrição, ela só é necessária quando a aula já não é acessível. Se o professor for acessível na linguagem,
Se o processo tem lá a imagem aparecendo junto com a fala, mas na fala está o que está escrito na imagem. Então, eu não preciso pôr na audiodescrição. Entendeu? Então, tem que ter uma inteligência de inclusão para a gente conseguir fazer o processo mais acessível e menos custoso. E esse lance de ser uma pessoa só é o que não convence. Porque você fala assim, mas só tem um cego, eu vou gastar tudo isso. Só tem um e só vai continuar tendo um, porque não tem acesso, né? Então, quem que vem primeiro? Poderia vir mais, entendi. Mas Provocativo. Vai. Não, provocativo que você falou. Pensei que você ia me provocar mais Tô me sentindo provocado aqui, pensando o que a gente pode melhorar aí no dia a dia. Mas é isso que eu tava pensando. De repente, vale a pena a gente ter uma espécie de cartilha para trazer esse pensamento que não está na nossa rotina, no nosso dia a dia, pro início dos projetos. Nunca ninguém me ensinou a fazer audiodescrição, por exemplo. Você começou fazendo audiodescrição, foi uma das únicas que fez aqui no nosso podcast, e a gente tá no 28º, e eu fiquei me perguntando, puxa, como é que eu faço audiodescrição? Basta eu descrever, mas isso não tá no radar, porque não é o dia a dia. Gente, é assim, vocês falaram que eu vou fazer uma cartilha, a gente acabou de lançar um guia de comunicação inclusiva, vou pensar nesse guia para T&D, pra gente diminuir, mas não existe outro caminho se não estudar e conviver, porque as deficiências, elas não são como ter a pele branca, parda ou preta. As deficiências são inúmeras. Dentro da cegueira tem vários, né? Então é tão desafiador a gente fazer o kit que você vai ler e vai dar... É o olhar do outro, é colocar o olhar do outro, né? Nesse caso, ficou um cego de fora. Beleza, conversa com essa pessoa cega, pede pra ele fazer toda a jornada, faz com ele e aprende com ele. Porque aí eu não deixei de fora o cara. E nesse momento eu não fiz acessível ainda, mas com a experiência que você vai ter com ele, no próximo quem está pensando já vai pensar. O que você precisa fazer é dar atenção para isso. E se permitir, falando lá dos 4Ds, vamos relembrar aí. Me ajuda aí. Disposição. Disposição, você tem que estar disposto. Informação. Buscar informação. Convivência. E atitude. É a dica. E se você não conviveu antes, aproveita para conviver e aprender, que aquilo vai ser uma experiência de vida, provavelmente. Se conecta nas redes sociais, porque tem muita gente com deficiência mandando ótimos recados nas redes sociais. Legal. Pode começar comigo, @Carolina Ignarra. Que, aliás, como as pessoas te encontram, Bom, gente, Talento Incluir vocês encontram rapidinho, né, nas redes. Carolina Ignarra também. E, gente, só chamar lá, porque eu respondo tudo no direct. É isso aí. Muito bom. Bom, estamos chegando ao fim. Vamos pro nosso momento T&D Toma e Devolve. Vamos. Vou falar algumas palavras, você complementa aí. Tá bom. Diversidade. Gente. Inclusão. Essencial. Grupo. Grupo. Ai, gente, grupo é existência. Aprendizagem. Acessibilidade. Treinamento. Reforço. Cultura. Ai, gente, cultura é tudo que eu quero nesse mundo, uma cultura mais inclusiva. Se tivesse o Aladim lá, o gênio da lâmpada, Uhum. E se pudesse fazer um pedido, né? E se o pedido virasse verdade, para tornar o mundo mais diverso, ou melhor, mais inclusivo, em meio à diversidade, qual pedido você faria? Nossa, eu faria para ter vários chatos do rolê do meu lado. Muitos, assim. Porque amplificar essa voz, né? Eu queria que as pessoas me cutucassem. Carol, você foi machista. Carol, você foi... Você queria que tivesse sinal de alerta. Porque eu sou essa, né? Você sabe que esses dias... Rapidinho aqui, gente, que eu sei que a gente tá com o tempo... Clarinha, minha filha de 17, foi conhecer uma universidade. E ela foi de calça jeans, blusinha, barriguinha de fora. A hora que ela veio, eu falei assim... Barriga de fora? Ela foi se trocar. Aí, quando ela foi, eu já pensei, como eu fui machista. Aí ela voltou, eu falei, não, filha, põe a blusinha, agora eu não vou pôr mais. E saiu. Aí, depois do jantar, ela não perdeu a oportunidade. Mãe, pai, mamãe foi machista hoje. Eu queria que a gente se cutucasse mais, sabe? Legal. Porque eu sou uma pessoa preconceituosa em desconstrução. Todos nós somos. Se você não me contar onde você está vendo meu preconceito, pode ser que eu não perceba. Então, eu queria mais gente cutucando os preconceitos. Eu lembro de uma aluna que... Ela falando um treinamento de PNL na época que eu dei, e aí ela falando de pessoa preconceituosa, e eu adoro vinho, e ela mexia com vinho, e ela tinha uma confraria que chamava Confraria das Pretas, e que só entrava gente que era, né,
preto, enfim. Aí eu fui conversar com ela, que eu queria saber mais. Cara, ela não falou, não dá, você não faz parte. Você não faz parte, você não pode nem acessar, né? Aí eu percebi que o preconceito não era só, às vezes, do meu lado. Também tinha um preconceito do outro lado. E essa história, né, do cutucar, né, eu acho que isso é um ponto de trazer a consciência para as pessoas, né? De discutir, de poder falar e ter essa conversa, né, com a Carolina. É muito legal. E desejo que você volte mais vezes e que possa falar sobre isso mais vezes, porque eu aprendi bastante, né? Saio daqui bastante provocado. Conversas com a Carol sempre mexem com a gente, faz a gente querer enxergar um mundo melhor, né? A Carol provoca muito isso. Obrigado, Carol. Eu que agradeço. Podem chamar que eu volto. Com certeza. Parabéns aí pela jornada empreendedora e pelo trabalho incrível que você tem feito aí pelo país, né? Pelo mundo. Isso que a gente conheceu só um pedacinho. 40 minutos. Eu vi aí. Ela falou que era 4 negócios, mas quando ela começou a falar, eu achei que tem mais aí. Tem 4 negócios, tem a outra. Porque Aí já tem outros de que cada serão- negócio, você tem as unidades de negócio, tem as frentes Tá de tudo trabalho. crescendo. Talento Incluir é grande, os outros são startups, mas a gente vai chegar junto também. É isso aí. Parabéns, Carol. Não é só incluir para transformar, é incluir para crescer, né? Aí no seu caso. Isso aí. Legal. Obrigado, Carol. Obrigada. E agradeço a você por mais uma audiência, por mais um bate-papo incrível. Fique ligado, porque toda semana nós soltamos um episódio às terças-feiras, às 8 horas. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve. Estamos no Spotify, no YouTube, em diversos